Neste vídeo aqui eu vou estar falando sobre movimento em histórias curtas, né? Que esse é um assunto que eu tenho refletido a respeito por uma única razão, que é a questão de evitar certos problemas com o desenvolvimento de algumas histórias, né? Quando você faz certas elaborações de histórias, sejam histórias de RPG ou história de filme, história de jogos ou até mesmo desenhos, séries, né? Essas coisas assim. Eu estava pensando nisso porque eu comecei a perceber, né, que algumas receitas de funcionamento elas se aplicam melhores do que outras, dado essa percepção de movimento na história, que é o que eu vou tentar trazer, abordar aqui, sintetizar, né? Então, para começar, né, a gente precisa entender o que é o movimento, tá? Então, movimento é basicamente, né, vamos colocar assim, uma noção de progressão constante que uma história apresenta, certo? Isso aqui é movimento, tá? Isso aqui é movimento. E o que tem, né, de demais nisso? Por que isso é importante? Porque percebe-se que histórias com pouco movimento, sem movimento, a história não funciona. Pelo menos para o público, né? Para o público. Digo, a grande maioria aí, ou seja, uma história com pouco movimento, ela não dará muito certo. Mas como que você identifica se uma história tem muito ou pouco movimento? Né? Você vai identificar isso analisando, né? Então, para saber se há movimento, você vai verificar isso, né, analisando as seguintes questões. Primeira a gente vai ter que verificar se a história tem arcos conclusivos. Se a história tem arcos perceptíveis. Se a história é narrada com limitações para cada arco e se a história cria uma ponte única entre esses arcos. Tá? Então isso aqui é muito importante, sendo que, né, vamos colocar assim, deixa eu conectar aqui, a ponte única dará uma correta impressão de movimento, tá? A ponte única dará uma correta impressão de movimento. Mas o que isso significa? Então pensa aqui comigo, né? O que é um movimento numa história? É uma progressão, uma noção de progressão que a história tem. A história ela tem que apresentar um desenvolvimento, certo? Isso daqui vai levar, né, para uma percepção notória de desenvolvimento da trama ou da história por si só, certo? É isso aqui que vai acontecer. Uma vez que você tem um movimento bem estabelecido na história, você vai criar essa sensação de desenvolvimento. Então a história tem início, meio e fim. Só que na prática não é bem assim que a história realmente se estrutura. Se você fizer uma história que tem início, meio e fim, ela tem uma grande chance de ficar medíocre, tá? Então a gente vai colocar aqui, né, uma história que tem apenas início, meio e fim não ficará boa.
ela será apenas o suficiente, tá? Apenas o suficiente. Pode ser uma história divertida, pode ser uma história cativante, mas na realidade não chegará nem perto de ser uma das melhores histórias, tá? Justamente porque ela não apresenta uma correta dinâmica de movimento. Em outras palavras, a história ela é muito limitada apenas na trama, tá bom? Então uma história não pode estar tão limitada à dinâmica da trama, tá bom? Basicamente isso. Mas como é que isso se converte na prática, né? Basicamente isso se converte como imagina a seguinte coisa: se você pega uma história tradicional, padrão, né? Tem um personagem que ele tem que salvar o mundo. Então você tem um vilão que quer destruir o mundo e você tem um herói que quer salvar o mundo e o resultado disso é que esse herói vai ter que derrotar esse vilão. Você cria toda a história num processo de ele vai lá e vai derrotar aquele vilão. Só que o que vai acontecer? Se você depender somente disso, a história ela vai ficar basicamente uma história onde o personagem ele passa por uma experiência mais ou menos, né, não é tão interessante, e para se tornar forte conseguir derrotar o vilão. É basicamente isso que acontece, né? Então isso seria um padrão clichê. A história pode ser legal? Pode, né? Porque um vilão bacana, um herói bacana, alguns elementos de comédia na história, pode fazer com que a história seja minimamente boa. Mas por que ela não será marcante? Porque na realidade ela é muito limitada em cima da mesma ideia, né? Ela não consegue trazer uma dinâmica de desenvolvimento mais interessante. Ela é só o personagem basicamente treinando para derrotar um vilão. Analisa, por exemplo, o Dragon Ball. Se você pegar o Dragon Ball e reduzir somente a um vilão, você vai ver que é uma história muito pobre, né? A grande sacada do Dragon Ball é que o Dragon Ball ele tem esse elemento de super-heroísmo, né? Onde na realidade você tem vários vilões e vários elementos aleatórios que acontecem durante a história. Por exemplo, pega pela saga de Majin Buu, né? Que não é uma das melhores sagas do Dragon Ball, né? Mas convenhamos que é uma saga que também deu muito certo. Se você pegar pela saga de Majin Buu, você vai perceber que tem um monte de coisa aleatória na saga. Tem torneio que o Majin Buu participa, tem vários momentos de lutas diferentes, de conversas diferentes, em contextos diferentes, tudo para construir um vilão e construir um herói que vai derrotar o vilão. Mas é sempre aquele mesmo ciclo, né? A mesma coisa para os outros personagens. Pega a saga do Cell, pega a saga do Freeza, pega a saga do próprio Vegeta, né? Quando ele chega, você sempre vai perceber que tem vários elementos aleatórios na história. Por isso que ela cativa tanto, certo? Porque ela traz essa impressão de movimento e não apenas de trama na história. Em outras palavras, acontece muito mais além da trama, tá? Mesmo que não sejam eventos necessariamente organizados ou muito bem planejados, com subtramas excelentes, plots excelentes, não. Mesmo que seja uma coisa muito boba, né, o simples fato de você trazer essa sensação de movimento já enriquece muito a história, né? Então, o resultado é que para você fazer isso, né, para você criar essa sensação de movimento que é bem agradável, você precisa, né, verificar essas 4 coisas aqui, que é se a história tem arcos conclusivos. Então, em outras palavras, se um evento, quer ele seja importante ou não, que inicia na história, ele termina de forma conclusiva, né? Ou seja, você vai ter que garantir que a história ali ela tenha um final pontual, né? Em todos os seus arcos. Vou dar um exemplo. Imagina que tem essa mesma história, onde tem um rapaz que tem que salvar o mundo e ele está nessa fase de treinamento. Então chega ali um momento da história em que ele para num vilarejo, num templo, não sei, e aquele vilarejo enfrenta vários problemas, né? E aí ele, como um herói que está em desenvolvimento, treinando para conseguir derrotar o vilão, ele vai e começa a realizar várias missões naquele vilarejo. Só que ele vai sair daquele vilarejo
completando a missão. A história do vilarejo vai ser totalmente concluída, né? Mesmo que isso não signifique nada na história central, na trama principal. Então, se a história do vilarejo é somente que uma menina tem uma maldição e o jogador, né, o jogador já também serve para um jogador, no caso de um RPG, de um jogo de videogame, né? Mas o personagem ele tem que derrotar uma criatura para tirar aquela maldição. Ele vai lá e derrota aquela criatura e a história tem um finalzinho ali muito simples, muito bobo, mas que é o suficiente. E o personagem continua a sua jornada, certo? Então isso daí faz com que o arco seja conclusivo. Isso traz uma sensação de movimento, de satisfação pelas coisas que estão acontecendo na história. Isso traz, vamos colocar assim, uma certa variação de impressões que uma pessoa pode ter sobre aquela história. Se a história tem arcos perceptíveis, ou seja, né, além de ser um movimento, um arco completo, tem que ser muito perceptível que aquele arco não tem nada a ver com a história principal. Ou seja, que o fato do personagem estar ajudando aquela pessoa ou estar fazendo uma coisa e outra não necessariamente tem a ver com a trama principal. Mas isso aí é uma coisa interessante de se observar, porque se a gente for ver bem, uma trama principal, uma trama central, vou colocar assim, pode interferir em uma trama menor, certo? Então a trama principal pode interferir em uma trama menor, o que é algo ruim. Como assim? Se você fizer isso mal feito, ou seja, se você tiver uma trama e você estiver colocando muita pressão na trama, muito a ideia de pressa, né? Onde você precisa correr para salvar o mundo. E do nada, o personagem chega naquele vilarejo e simplesmente esquece que ele tem que salvar o mundo e começa a fazer um monte de coisa aleatória, né? Você acaba quebrando a graça daquele momento. Então, precisa haver uma transição natural também, né, para cada um desses eventos. O fato é que, em outras palavras, você só consegue atribuir, né, esses arcos perceptíveis na história quando você diminui a pressa de narrativa da história, ou seja, quando você faz com que a pessoa esqueça por certo tempo, ou pelo menos durante o tempo ali conveniente, né, de que o personagem tem uma missão principal, de que é como se fosse plausível ele desviar a atenção. E muitas vezes a gente vai usar desculpas para fazer isso, entende? Desculpas, por exemplo, vamos colocar assim, o personagem ele tem que conseguir encontrar uma forma de entrar na cidade. Ele não sabe como ele vai fazer isso. Então ele tá ali no meio de um monte de pessoas e ele começa a ajudar aquelas pessoas. Mas na prática ele tá sempre tentando entrar na cidade. Você sempre traz essa lembrança de que aquilo é uma tentativa. Mas na realidade aqueles eventos não tem nada a ver com a solução, certo? Então eles são arcos perceptivelmente contrários à missão principal, que não tem nada a ver com a trama principal, mas que são justificados por um certo momento da trama principal, o que significa que existe um momento correto para se adicionar missões secundárias para os personagens, né, para a história, tá? Existem momentos melhores para se fazer isso do que momentos que tem muita pressa, em que a história está pressionada pela trama, certo? Outra coisa, se a história é narrada com limitações para cada arco, né, isso daí é muito importante, né, porque se a história é narrada com limitações para cada arco, você consegue fazer com que esses arcos consigam transferir, né, informações com muito maior precisão. Então, mesma coisa, exemplo ali, o cara quer entrar na cidade, ele não sabe como, e tem várias pessoas ali que podem talvez ajudá-lo, certo? Então ele faz missões de cada uma dessas pessoas, porém nenhuma delas ajuda ele a entrar na cidade. Todas elas levam a ele a fazer alguma coisa que não coopera para que ele consiga entrar. Então você consegue
por fazer as histórias serem bem isoladas, colocar mais de um evento um após o outro, certo? Ou até mesmo ao mesmo tempo, né? Coisas acontecendo ali ao mesmo tempo, mas que na realidade elas não se relacionam, são apenas tarefas listadas. Isso faz com que a história tenha também uma dinâmica de movimento e de constante informação e alimentação, né? Muito melhor do que uma história que ela é sempre direta ao ponto, né? E você acaba tendo essa impressão de pressa ou uma impressão de que a história ela não é de que a trama não é tão interessante assim, né? De que a trama é repetitiva ou coisa do tipo, porque não dá para você estender para sempre uma trama, né? Você tem que chegar em certos pontos, você não pode ficar sempre interrompendo o personagem de conseguir concluir a sua missão, né? Então o resultado disso é que você precisa, na verdade, colocar esses arcos que fazem com que, sem perceber, o personagem desvie completamente do caminho, mas que ele continue, né, parecendo que está perseguindo a mesma missão, tá bom? Então, isso significa que essas histórias elas não vão ser histórias longas, elas vão ser histórias curtas. Por exemplo, numa série pode durar apenas um episódio ou 2 episódios no máximo, certo? Ali, num anime, num mangá, um capítulo ou 3 capítulos, sabe? Mas que seja bem introduzida e seja bem finalizada, né? Tem a conclusão ali perfeita, mas não pode durar muito, não são missões longas, não são missões complexas, etc. Tudo que é longo e complexo tem que estar diretamente relacionado com a história principal, tá bom? Com a trama central. Se a história cria uma ponte única entre esses arcos, né? Então, se a história cria essa ponte entre esses arcos, né? O resultado disso é que você acaba tendo vamos colocar assim, né? Você acaba tendo essa impressão correta de que a história está caminhando numa mesma direção, ou seja, ela tem um movimento uniformizado, mas não um movimento limitado, né? Ou apressado, ou quebrado, ou desinteressante, repetitivo e etc. Em outras palavras, você percebe que a história está avançando, que a trama está avançando, mas ao mesmo tempo você percebe que tem muito mais conteúdo por fora, né? Então, novamente aqui, se você tem várias histórias aí que, se você for perceber, histórias mais memoráveis, né, que são mais cativantes, que você vai ver isso claramente, que os personagens conseguem fazer coisas completamente aleatórias no meio da história, eles se desviam completamente do objetivo, mas isso não te traz a sensação de que eles estão longe do objetivo, né? Em outras palavras, é como se aquilo fizesse parte do dia a dia deles e não da missão deles, né? Então, é mais ou menos você colocar assim, poxa, se eu tenho uma história que é o período de viagem, né, em que o personagem ele sai de uma cidade A e vai para uma cidade B, né, o que pode acontecer nesse caminho são tudo eventos secundários, porque isso não necessariamente vai afetar a velocidade ou o modo como ele vai chegar na cidade B, ou isso não vai alterar o objetivo que ele tem para realizar na cidade B, no alvo dele, certo? Então é apenas uma questão de processo, né? E pode perceber que a maioria das histórias elas acabam fazendo isso, né? Entre um evento e outro, você coloca ali algumas coisas aleatórias que acontecem na história, sejam coisas mais engraçadas ou sejam coisas mais sérias, né? Umas histórias que tem umas subtramas e coisas do tipo, mas todas elas são coisas curtas, que não dura muito tempo na história, que não tem muita informação, né? Não tem muita coisa assim para realmente distrair a mente do personagem, a mente do leitor, da pessoa que está vendo a história, né, da história principal. Em outras palavras, é curto e desnecessário o suficiente para que a pessoa permaneça com a trama central em mente, certo? Isso daí dá mais movimento para a história, tá bom? Então, é basicamente isso. Aí você se pergunta, beleza, mas por que isso faria tanto sentido para uma história ser memorável? Por que isso é tão necessário, né, para uma história ser memorável? E aí vai aqui para a percepção das pessoas que estão vendo, né? A grande maioria, não estou falando todos, mas a grande maioria. Então, geralmente pessoas não gostam de se aprofundar em muitos assuntos, tá? Então, quando você introduz muita coisa que é distinta numa história, ou
por exemplo, eventos secundários, né, tramas secundárias, missões secundárias, que faz com que você dê uma outra dinâmica para a história, a pessoa não necessariamente vai ter interesse naquilo. É a razão do pessoal não gostar de flashback. Não é porque o flashback é necessariamente uma coisa ruim, mas é porque geralmente o flashback ele vem no pior momento, que é um momento antes da batalha ou antes da trama central. Então o autor ele não fez uma correta narrativa de fazer com que as pessoas conheçam outras informações. Não, ele fez simplesmente uma narrativa onde você percebe ali que aquela sessão é completamente desnecessária e no momento de tensão ainda, ou seja, no momento em que a pressa, né, em que a história está pressionada, né? Então a pessoa quer ver o que está logo depois. Isso vai resultar com que a pessoa queira pular certos trechos da história ou que acha aquele trecho chato e etc. E isso diminui muito a qualidade da experiência que uma pessoa tem com a história, porque ela não tem muito interesse por certos assuntos que talvez você queira adicionar na história, né? Então isso aqui é muito importante. Elas estão preocupadas com a experiência da história, ou seja, elas vão querer ver as ações, elas vão querer ver as investigações, as tramas, mas não é o processo de investigação em si, né? Como o cara achando todas as provas e especulando cada uma das provas. Não, ela quer ver quem é o criminoso. Na prática, ela quer a experiência, né? Porque a experiência ela está baseada na expectativa, né? Ou seja, ele está visualizando o que vai acontecer lá na frente. E porque ele está visualizando o que vai acontecer lá na frente, ele tem uma expectativa do que vai acontecer. Pensa, por exemplo, em um romance, né? Quando você visualiza, né, uma coisa que vai acontecer lá na frente, né, você está criando uma expectativa de que esse personagem ele vai namorar com essa personagem aqui, né, de que a determinada cena vai acontecer, de que isso vai se desenvolver de forma A ou de forma B, de que vai ter aquela luta épica, que vai chegar aquele momento, né? Então sempre tem uma expectativa que está atrelada a uma experiência, ou seja, algo que vai ser experimentado pelo consumidor, né? Pelo leitor ou pela pessoa que está vendo, o telespectador ali, que está vendo a história, né? Então ele está esperando e está criando expectativa para viver aquela experiência, basicamente, né? Então, em outras palavras, eles, por mais que não tenham uma mentalidade muito consciente, né, desejam cumprir um propósito não consciente, ou seja, eles não têm necessariamente uma pessoa que está vendo uma história ali por entretenimento, não tem nada muito complexo na mente do que ele está esperando dessa história, ou o que ele quer ver na história. Ele só quer ser surpreendido, ou só quer ser excitado, né, animado ali para ver a coisa acontecendo, para ver a história acontecendo, para viver a experiência, certo? É só isso que ele quer. Ele só quer a experiência. Mas o fato é que quando você começa a mover a pessoa para fora da experiência que ele está esperando ter, né, que ele tem expectativa em viver, quando você leva ele para muito distante, ele gera desinteresse por essas coisas, por essas outras coisas, entendeu? Então não adianta eu colocar uma historiazinha bonitinha aqui do nada se eu estou empurrando com muita pressão a pessoa para uma expectativa muito grande de uma história muito maior que tem lá, certo? Então, poxa, é uma história de ação, eu tô criando aquele trama para o momento da batalha e tudo mais, aí do nada vem uma historiazinha de um rapaz que vivia no campo e perdeu a irmãzinha dele simplesmente o personagem para de se importar com aquela luta que está prestes a acontecer para ir procurar a irmã do cara. Isso não faz o menor sentido, isso cria uma quebra muito gritante. A pessoa, por mais que a história possa ser boa, se ela fosse vista em outro contexto, naquele contexto ela não é tão interessante. Então você tem que saber mexer com essa pressão, né? com esse estresse da história. Pense dessa seguinte maneira, né? Quando você está muito próximo de uma experiência significativa da história, de um momento que vai ser marcante, que você quer que seja um momento marcante, você não pode criar distrações para a história, né? Porque você tem que criar esse estresse, você tem que criar essa pressão na história para que aquele momento seja realmente marcante, para que realmente tenha uma expectativa da parte do leitor em cima daquele momento, certo?
A mesma coisa, né? Se você pegar aqui, ó, a indiferença de certas pessoas gera preguiça para possíveis percepções, né? Então, se por um lado o ser humano, ele é indiferente, certo? Ele não tem muita curiosidade por muitas das coisas que acontecem no mundo, né? Não vai ter muita... Não tá se importando com a complexidade das coisas na vida real, né? Então o resultado disso é que ele acaba não se importando também numa história, dependendo do modo como você apresenta, né? Então a falta de relação com o mundo real provoca uma impaciência para certos modelos de construção de personagens e universos, certo? Então, porque ele não está interessado em ver toda aquela história, né? Aquele desenvolvimento, por mais que ele tenha esse interesse, sim, em ver uma história boa, né? Mas não necessariamente todas aquelas informações vão despertar na pessoa interesse, porque ela é apática para o mundo real, então quanto mais para uma ficção, né? Porém, o fato das pessoas serem geralmente indiferentes com o mundo faz com que elas sejam pessoas carentes, né? Então, o resultado dessa carência, a carência é um resultado da indiferença, né? Porque é resultado de egoísmo de uma pessoa que ela está muito preocupada com as suas próprias experiências mais do que com as experiências de outras pessoas, né? Ou de coisas que tem no mundo. Então, o resultado é que ela deixa de explorar o mundo por causa das próprias experiências que ela quer viver, e isso é contraintuitivo, mas é o que acontece, né? Então, ao mesmo tempo, a carência de um mundo real gera curiosidade pelas relações pessoais, o envolvimento com certos grupos, portanto, que haja a presença de tramas, né? Aqui não é para ter essa vírgula, portanto, que haja a presença de tramas na história, tá? Então, em outras palavras, ao mesmo tempo que uma pessoa não tem interesse em saber muitas informações daquele universo, na maioria das vezes, ela vai ter interesse nas informações que estão atreladas a personagens que ela criou apego, ou seja, personagens que são bem trabalhados na história. Então, a melhor maneira de você trabalhar informações do universo numa história é através dos personagens e não através de conteúdos adicionais ou através de explicações exteriores, certo? Não, você tem que realmente ter um personagem que por meio dele as pessoas vão passar a compreender certas questões que estão sendo abordadas no mundo, certo? Ou certos detalhes daquele universo, da trama da história e etc. Isso aqui eu estou falando porque se abrange para muitas coisas. Por exemplo, se você quer apresentar um universo muito rico, né, que tem vários detalhes políticos, detalhes econômicos, detalhes de raças, muita criatividade em cima dele, muita informação, né? Você tem que colocar personagens que carreguem a capacidade de apresentar essas informações sem precisar falar muito, sem precisar expressar muito. Elas precisam ver aquilo, né? E em pessoas, para que elas tenham curiosidade por aquelas pessoas, baseado na carência, né? Justamente porque elas estão associando a experiência que aqueles personagens trazem para ela, né? A experiência, por exemplo, de um romance bonito de se ver, de um personagem que serve como uma espécie de referência, né, de personagem heróico ou de personagem vilão, né, ou de personagem, por exemplo, você quer colocar uma boa trama política que seja cheia de corrupção e etc, e que as pessoas se importem com a trama política, né, é só você colocar um personagem que ele faça a trama, que ele seja o pensador por trás daquilo, né? Então as pessoas passam a conhecer as ações estratégicas dele, não porque elas perceberam na história isso, mas porque elas veem o personagem fazendo isso. E isso faz com que elas se apeguem àquele personagem, porque ele se torna um personagem muito estrategista, um personagem cruel, né, cheio de tramóias, etc. E também porque ele se torna um personagem cheio de ações e influências na história. Resultado, tem muita coisa que você não vai conseguir abordar numa história por causa de que você não vai ter tempo, né, para colocar quantos personagens você bem entender.
tá? Então, às vezes, alguns conteúdos têm que passar para outras histórias, para histórias extras, né, adicionais que venham ser contadas depois, né? Ou tem que ficar mesmo que ali apenas com explicações muito básicas, mas não dá para contar, para apresentar tudo, tá? Porque você vai precisar de um personagem para cada elemento ali, ou para certos elementos. Um personagem ele pode abranger mais de um elemento da história, né? Mas dependendo do quão rico, vasto e complexo é as histórias que estão sendo apresentadas, mais difícil vai ser você fazer com que os personagens atendam esses critérios, certo? 3. A relação entre tempo e movimento é responsável por prazeres, né? Então, em outras palavras, as pessoas, por elas terem essa expectativa e por elas verem a coisa se formando, o resultado disso é que isso traz um prazer, tá? Um prazer de ver aquela história. Por exemplo, o processo bem apresentado de um personagem aprendendo uma nova habilidade é definitivamente um processo que traz respeito por aquela habilidade, né? Principalmente quando o universo de luta ele é bem construído. A mesma coisa, quando você vê um personagem sendo construído ali como um personagem forte, você cria aquela expectativa de que vai chegar um momento que o protagonista vai lutar contra aquele personagem, né? Mas você não mostra ele lutando de fato, você mostra ele sendo respeitado, né? Às vezes você mostra uma coisinha ou outra como representação do poder daquele personagem, né? Isso vai criando expectativa porque a pessoa vai querendo ver aquele momento, certo? Então, perceba isso que quem está vendo histórias, ele sempre está visualizando o que vai ser daquela história, né? E quando uma história ela não permite com que a pessoa visualize, né, que ela crie expectativa, significa que a história ela é muito morna. Por mais que ela seja boazinha, né, por mais que ela seja boa o suficiente para alguém dizer, não, eu achei legal, né, ela não vai ser uma história memorável, ela não vai ser uma história muito interessante, justamente porque ela não tem essa relação entre a pessoa que está vendo e a história que está sendo contada, né? Enquanto quando você consegue trazer essa expectativa para as pessoas, isso se torna muito mais relevante na história, né? A pessoa passa a respeitar mais os personagens, passa a ter mais curiosidade pelos romances da história, né? Passa a ter mais curiosidade, né, pela trama da história, passa a ter também a vontade de ver as ações acontecendo, as lutas acontecendo, e isso faz com que crie aquela mentalidade de colecionável, né, de tipo assim, o arco da luta de fulano de tal, o arco de tal momento da história, quando fulano de tal enfrentou o outro fulano, ciclano, né, ali. Então você tem esse elemento colecionável de momentos memoráveis. É exatamente isso, que é assim que funciona. Você cria a expectativa e você entrega um momento, que não necessariamente é a história inteira, mas é um momento daquela história que ele é memorável, né, para aquela história. E aí você termina aquele momento e passa para o próximo, e por aí vai indo, né, até a história chegar no final. Quanto mais momentos memoráveis a história tiver, melhor ela vai ser para a pessoa, porque mais experimentável ela vai ser, e o resultado é que ela vai se empolgar ao falar desses momentos e etc, e ela vai querer ver a experiência de outras pessoas em comparação com a experiência dela, né? Ou seja, você vai criar uma comunidade mais viva, e pode observar aí várias histórias, sejam animes, filmes, novelas, livros, né, em que você tem grandes comunidades. Você vai perceber que existe pelo menos a boa parte das características disso daqui, mesmo que algumas histórias não sejam tão efetivas quanto outras, né, mas você vai encontrar isso daqui em cada uma delas. E aí o resto, né, mostrando isso aqui na prática, no desenvolvimento de uma história, no planejamento de uma história, etc. O que eu não vou fazer aqui, que é apenas a questão de apresentar mesmo essa percepção. Sendo assim, muito obrigado.